Olha, tá rolando aí as notícias sobre um suposto esquema no Ministério da Educação de pastores junto com o ministro da Educação e que, segundo informações, os pastores estavam levando prefeitos, amigos, para pleitear benefícios para a educação. Dois pastores são citados. Um deles é o pastor Gilmar Santos, e o outro, o pastor Arilton. Mas é bom que essa questão aí seja esclarecida, porque senão fica muito feio, no mínimo estranho. Por exemplo, como é que dois pastores, eles têm influências no Ministério da Educação, junto ao ministro da Educação, para angariar verbas, para trazer benefícios para as prefeituras? Se for pensar no primeiro momento, digamos assim, olha, eles estão trabalhando em conjunto com a cidade, com a comunidade, para trazer benefícios para a educação. A princípio, isso é uma ideia interessante, evidentemente, mas o problema está na privatização dos interesses. Ou seja, porque, segundo informações do jornal Estado de São Paulo, também da Folha de São Paulo, temos aí gravações, áudios e vídeos com falas do ministro da Educação, afirmando que, se não fosse a instrumentalização dos colegas pastores, então não se resolveria, não teria esses benefícios. E mostra que, inclusive, isso já vem há um bom tempo. Então, no mínimo, essa questão precisa ser esclarecida, porque dá a entender que há um gabinete paralelo. Pode não haver, pode ser tudo, digamos assim, barulho que estamos fazendo em cima de tudo isso. O fato é que precisa de esclarecimento. Por que precisa de esclarecimento? Porque nós temos aí notícias, provas de um grupo privado, um grupo de pastores, que tem, segundo o áudio e segundo o vídeo, apontado aí pelos jornais, tem provas concretas de que há uma organização entre os pastores e o ministro da Educação para trazer os benefícios. Aí, se você perguntar, mas o que é que está errado nessa história? Eles estão fazendo bem, eles estão trazendo coisas boas, educação para a sociedade. Sim, mas a questão é o interesse privado. É um grupo privilegiado, segundo a própria fala do pastor, inclusive, se isso for verdade, né, como está no áudio. O pastor Milton Ribeiro chega a dizer que, segundo pedido de Jair Bolsonaro, é preciso atender o pastor Gilmar. Então, o pastor Gilmar tem um peso muito forte junto ao Ministério da Educação. Então, se você levar em consideração que isso não é problema nenhum, aí você vai dizer, e como é que fica a coisa pública? Porque mesmo se tratando de uma boa vontade, digamos aí, existe uma boa vontade dos pastores em ajudar as escolas da sua região, por exemplo. Existe uma boa vontade aí. Mas imagine se todos os grupos privados fazem isso junto ao MEC. Como é que fica a questão pública? Como é que fica a necessidade da sociedade como um todo, a representatividade junto ao Ministério da Educação, ao Parlamento? Porque tudo tem que ser de maneira publicizada, né? Ou seja, não dá para uma igreja, por exemplo, olha, esses pastores aqui, eles são responsáveis para conversar com os prefeitos das cidades para ver o que é que precisa no município. E olha, o pastor fulano de tal,
ele tem primazia, até porque foi o Bolsonaro que deixou muito claro que é preciso atender às demandas do Gilmar. Num dos trechos do vídeo aí, mostra que o ministro da Educação, ele diz, olha, vamos atender primeiro os municípios necessitados, né, as cidades necessitadas, depois os amigos do Gilmar Santos, né, do pastor Gilmar. Ele faz questão de enfatizar. De modo que, nos principais jornais do país, isso está sendo levado assim, bombou na internet, inclusive, essa notícia, está bombando aí em vários canais de notícias também, na internet, e é preciso que isso seja esclarecido. A princípio você pode dizer, olha, isso não é problema nenhum, mas há indícios de vantagens, né? Isso tem nome, né? Isso seria, se for comprovado, essa história de dar vantagens a algumas pessoas, como aos pastores, e aí prejudica a sociedade como um todo, então isso tem um nome muito claro, né? Então isso é um tipo de um esquema de corrupção, se isso for comprovado. De modo que a bancada evangélica, segundo aponta aqui no jornal 247, ela avalia pedir demissão de Milton Ribeiro por denúncia de esquema no MEC. Lideranças da bancada deram prazo de 24 horas para o ministro explicar a gravação em que admite priorizar demandas apresentadas a ele pelo gabinete paralelo formado por pastores. Ou seja, tem aí o nome gabinete paralelo, que isso é complicado, porque se trata da coisa pública, então não pode ter um gabinete paralelo, assim como foi comprovada a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, no que diz respeito à questão da Covid, né? A gestão em relação à questão da Covid. Inclusive, esse gabinete paralelo trabalhando, incentivando o uso da cloroquina, um remédio ineficaz para a Covid, como foi comprovado. De modo que aqui apresenta a possibilidade de um gabinete paralelo no Ministério da Educação. Então, digamos, não, mas a intenção é boa. Sim, mas se esse gabinete existe, então isso é crime. Isso é esquema de corrupção. Então, isso precisa ser esclarecido. Então, está nos principais jornais, né? Então, por exemplo, no Estadão, em conversa gravada, o ministro da Educação admite priorizar prefeitos encaminhados por pastor. Então, está aí a questão do benefício. Caso de intermediação de verbas públicas foi revelado pelo Estadão em conversa dentro do Ministério da Educação. Milton Ribeiro diz que prioridade atende a pedido de Jair Bolsonaro. E aí, no caso, o Bolsonaro, nesse caso aí, se isso for comprovado, está cometendo aí um ato de improbidade administrativa, porque está beneficiando um grupo, não é? Depois, no jornal O Globo, como o MEC virou reino de pastor da Assembleia de Deus. Protagonista do lobby para liberar verbas da pasta, Gilmar dos Santos, ligado ao ministro Milton Ribeiro, aposta em mistura de milagres e política. Em vídeo, outro líder evangélico diz que dinheiro de ministério só com intermediação de pastor. Então, imagine, um pastor que não tem nada a ver com o Ministério da Educação, e aí ele tem a primazia, ele tem a palavra. Então isso é um conluio, né? Isso sendo comprovado é um conluio. Então não dá para se aceitar um tipo de coisa desse, né? É preciso que a Procuradoria-Geral da República faça de fato o que deve ser feito, né? Procure de fato verificar se há crime nesse caso aqui. Não adianta fazer a média, fazer a cena de que está investigando, né? Porque até agora o Augusto Aras só tem protegido o Jair Bolsonaro. Vê aí o que a CPI da Covid mostrou, e ele não fez nada em relação a Bolsonaro, né? Fez apenas algumas cenas aí e não resolveu nada. Um caso desse, digamos que não é problema nenhum. Se não for problema nenhum, tudo bem, mas precisa ser investigado.
tá? Isso precisa ser investigado. Então, essas são as principais notícias assim, que está rolando aí no dia, essa questão aí de um gabinete paralelo no Ministério da Educação. Então, isso é gravíssimo, precisa ser verificado se isso de fato está acontecendo. Pelos áudios e pelos vídeos aí, dá para se perceber que há, de fato, um grupinho de amigos aí, com a anuência do presidente da República, e isso é ilegal. Isso é legal e isso é crime. Precisa ser verificado. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, que é muito importante. Também se inscreva, ative o sininho para receber as nossas novidades, comente e compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal. Até mais!